gente, tá no ar o Antenize, trazendo a cultura dos quatro cantos do país. E no programa de hoje, destaque para a música brasileira e para o teatro. Eu recebo a companhia Lumiato, esse grupo que já percorreu a América Latina contando histórias por meio do teatro de sombras. E tem também um mestre na arte de entrelaçar letras e melodias em canções, Luiz Tati. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fica comigo que o Antenize está só começando. Essa companhia surgiu em 2008 em Buenos Aires e circulou a América Latina levando a arte de contar histórias por meio do teatro de sombras. E desde 2012 é o único grupo do Centro-Oeste que atua exclusivamente com essa linguagem no formato contemporâneo. Eu recebo a argentina Soledad Garcia e o brasiliense Thiago Bressani da CIA Lumiato. Sejam bem-vindos, bem-vinda, tudo bom? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, quero saber um pouco mais da história de vocês. Eu sei que começou lá na Argentina, mas na verdade não com teatro de sombras, né? Com teatro de bonecos, que foi o começo dos dois enquanto dupla, é isso? Sim. Exatamente. Exatamente, foi em 2008 que a gente estava fazendo a carreira de teatro de formas animadas na Universidade de San Martín e o Thiago foi estudar lá em Buenos Aires. Isso, em 2008 comecei o curso na Universidade de San Martín e conheci Soledad nesse curso e a gente começou a trabalhar junto, né? Juntamos nossos bonecos e fomos viver juntos também. Então... Que viagem boa, né? Exatamente. Se deu bem, né? E aí a gente começou a trabalhar, a gente trabalhava numa favela dando aula de teatro de bonecos, no trabalho da Soli, que era assistente social, e fazendo a universidade, a gente começou a conhecer alguns grupos de teatro de sombras, né? Conhecemos um sombrista chamado Gabriel Von Fernandes, que era colega nosso, e eu fiz uma oficina com ele, e aí a gente começou a conhecer o teatro de sombras contemporâneo. Então, desde aí, a gente, em 2012, volta para o Brasil e se especializa nessa, né, começa a pesquisar e especializar nessa linguagem. A gente já conhecia o trabalho do Alexandre Faber, que é o diretor, né, dos nossos espetáculos, e ele começou a dirigir o espetáculo Yara, o Encanto das Águas, que foi nosso primeiro espetáculo. Que, aliás, um espetáculo super premiado, né, vários prêmios aí do Sesc. Rolou. E o Yara, vocês trazem essa lenda que ela é muito brasileira, vocês têm essa preocupação de trazer um pouco da história que faz parte da nossa história, da história do Brasil. Exatamente, eu acho que a companhia tem essa preocupação de trabalhar temáticas brasileiras ou temáticas latino-americanas em seus espetáculos, né? Quando a gente escreveu o projeto para o FAC, a ideia era trabalhar com a lenda indígena. A gente estava pesquisando lendas indígenas para atrair todo esse universo simbólico para o teatro de sombras. E encontramos na Yara que ele tinha mais essa capacidade de atrair esse universo simbólico do teatro de sombras, por isso que a gente escolheu ela. Mas a ideia era atrair para o público infanto-juvenil essas lendas originais, essa voz do povo nativo que é pouco escutada, né, em geral. Agora me fala uma coisa, vamos voltar um pouquinho na história do teatro de sombras, que começa lá na época do Homem das Cavernas, Exatamente. né? Que já se fazia sombras na caverna, ou seja, uma linguagem ancestral. Eu acho que é por isso que traz tanta identificação. Vocês percebem isso quando o público acompanha os espetáculos da companhia? Muito, muito. A gente percebe muito isso das pessoas se identificarem e também mover sentimentos, né? Mover coisas que a gente nem imagina. Porque como a gente trabalha com imagens que são muito simbólicas, ou seja, que trazem outras coisas, não somente é um signo fechado, sino que ela abre para outros lugares que muitas vezes não imaginamos, onde a pessoa pode ser mexida, né? Desde seu inconsciente coletivo, né? Porque tem um monte de coisas que a gente trabalha que se unem com outras coisas que depende da história de cada pessoa, vai chegar a um lugar diferente. E essa coisa ancestral, né, fala muito que a gente tem desde a barriga da mãe, né, desde que a mãe projetava a sombra da própria mão, né, acariciando a barriga. Quando vai tomar né? um sol, né, então dizem que é a primeira projeção que a gente vê de sombras, né. Que interessante, eu nunca tinha ouvido isso, então, faz todo sentido. E nas oficinas que a gente realiza também, assim, quando a gente trabalha nas oficinas, as pessoas também se encontram com a sua sombra, né? Ela está ali o dia todo, né? A gente está vendo sombras no chão, sombras na rua, mas o momento que você para numa sala escura e você se encontra ali naquele momento é muito forte.
Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais companhia Lumiato, mas antes, bora seguir para um breve respiro cultural. Daqui a pouco eu tô de volta. Eu sou a Deb, da banda Deb The Mental, sou de Brasília, mudei para São Paulo para fazer bandas e lá conheci os meninos que são os Mentals da banda. A banda tem um EP que a gente lançou em 2015, tem um disco, nosso primeiro disco a gente lançou em 2017 e agora vamos lançar um disco também no final desse ano, início de dezembro. As músicas novas que estão vindo, né, pro novo disco, tá uma coisa um pouco mais madura, eu diria, assim, que agora a banda tá... já estamos juntos há um pouco mais de tempo, né? Somos novinhos, mas estamos mais juntinhos aí, nos conhecendo também. E estamos em estúdio gravando no momento para lançar coisas novas. E vamos falar sobre os 40 anos de carreira literária e musical dele, que é professor do Departamento de Linguística da USP, foi um dos fundadores do Grupo Rumo, que marcou a vanguarda paulista nas décadas de 70 e 80. E ele também já teve músicas gravadas por Zélia Duncan, Ney Matogrosso, Nausete e muitos outros. O papo agora é com Luiz Tati. Bem-vindo, tudo bom, Luiz? Como vai, Karina? Tudo bem? Tudo bem, uma vida dedicada à música e também à área acadêmica, né? Área acadêmica. Que você encontrou logo depois dessa loucura que foi o Grupo Rumo, né? Que comandou aí toda uma geração, toda uma época. Na verdade, na década de 70, eu ainda cursava faculdades, né? Sim. Tinha feito letras e música, né? Lá na USP. E o Rumo começou também em 74. Então, na verdade, ele já era simultâneo essa fase de formação com a existência do Rumo. Ele gravou o primeiro disco em 81, daí começou uma carreira já com disco, que naquela época era muito difícil gravar disco. Sim, né? Foram quase 20 anos, né? Foi 18 anos de Rumo, né? Sem que ninguém vivesse disso. Então, aí é que está... na verdade, eram uns 10, Sim. Ninguém vivia disso, mas tinha uma atração tremenda para lidar com aquilo, para gravar disco, para compor, para arranjar as músicas. E foram quantos discos? Foram 6 discos de músicas inéditas e ainda teve mais um de coletânea, né? O grupo durou aí quase 2 décadas, né? Você acabou ingressando em outros projetos, mas aí foi que a parte acadêmica ela se tornou algo mais forte na sua vida, né? Você tem vários livros lançados e você faz todo um estudo sobre a canção. Isso. E que é algo que a gente não tem tanto conhecimento, né? A canção é uma coisa que a gente vive muito no dia a dia, todos nós, Sim. né? Todo mundo, seja no carro, seja em casa, todo mundo vive muito a canção. Mas não existe muito esse exercício de refletir sobre a canção. O que é isso? Não é? O que significa isso e qual é a diferença entre canção e uma poesia escrita? Qual é a diferença entre canção e uma música composta na partitura, por exemplo? Porque normalmente os cancionistas, os compositores de canção, normalmente não dominam a linguagem musical no sentido de escrever em partitura. São pessoas super intuitivas para lidar com aquilo e, no entanto, são os que fazem essas canções que a gente conhece bem, né? Que a gente tem como grandes canções da vida da gente. Então, significa que o preparo para se fazer canção não passa pelo estudo de música e nem pelo estudo de literatura para fazer letra, porque também poeta é diferente de letrista. Isso que... Passa pelo quê, então? Normalmente é uma prática especial, fazer melodia e letra. Quer dizer, por isso que tem meninos aí com 16, 17 anos que já fazem canções excelentes e nem não estudaram nada sobre aquilo, né? Então, a gente estudando a linguagem da canção, você tem um pouco mais de flexibilidade para entender caminhos
que a garotada, sobretudo, toma, por exemplo, montando uma banda de garagem e tal, sem precisar nenhum tipo de formação em conservatório ou em literatura, não tem isso. E fazem as melhores canções que a gente conhece. Quer dizer que tem uma outra linguagem aí em jogo. É isso que me motivou desde o começo, uma reflexão. Que legal. E Luiz, você traz muito do seu conteúdo que você estudou aí durante todos esses anos. Você continua tocando, participando de vários eventos que traz também a literatura junto. Porque, na verdade, esse tema é interessante de distinguir o que é a linguagem literária, o que é a linguagem musical e o que é a linguagem cancional. São então, muitas linguagens. Muitas linguagens. Vamos com música, então? O que você vai apresentar pra gente? Então, a primeira vai ser Felicidade, uma canção minha. Então, vamos com Felicidade? Vamos. Vamos lá, daqui a pouquinho eu tô de volta com Luiz Tati aqui no Tenise. Não sei por que tô tão feliz, não há motivo algum pra ter tanta felicidade. Não sei o que foi que eu fiz e fui perdendo o senso de realidade. Um sentimento indefinido foi me tomando ao cair da tarde. Infelizmente era felicidade. Claro que é muito gostoso, claro que eu não acredito. Felicidade assim sem mais nem menos é muito esquisito. E se você quiser divulgar o seu trabalho artístico aqui no Tenise, já sabe, né? Manda seu vídeo de até 1 minuto, você pode gravar você mesmo, sempre na câmera na horizontal. E aí você me conta a sua história, me fala do seu projeto e manda tudo para antenise@bbc.com.br. Bora ver quem mandou e quem sabe você de casa não vai se animando, hein? Fala galera do Tenise, aqui é o Corte Seco, banda de punk rock de Brasília. Movimento involuntário, paga imposto em tudo que cobra a hipocrisia, consumismo. Eu sou o Mengele, vocalista. Gabriel Salsa, guitarra. Sou o Gerson, baterista. Marcelo no baixo. Estamos lançando nosso segundo EP. Se liga aí no Antenise. Hipocrisia, consumismo. Hipocrisia. E eu tô de volta com a companhia Lumiato. Eu quero falar desse último projeto de vocês, Dois Mundos, que vocês trazem um pouco da nossa história, mais a nossa história, mas não aquela ideia romantizada, né? Que é o que a gente aprende na escola. Como é que foi esse trabalho, essa criação, Bressani? Nossa, essa criação ela começou em 2016, né? A gente estava circulando com Yara e aí a Soli veio com essa proposta, esse questionamento do dia 12 de outubro, né? Que aqui ele é meio que totalmente esquecido. E aí, a partir daí, ele foi construindo o argumento e depois o roteiro. Então, foram 2 anos e meio de processo. 2 anos e meio de processo, desde a construção do argumento até a estreia, que foi em setembro agora. Só voltando, 12 de outubro, né? Que no Brasil é o Dia das Crianças, mas... E da padroeira, mas na América Latina se comemora a chegada do Colón. Não se comemora, mas antigamente se comemora o Dia da Raça. Mas agora tem um dia chamado Dia de Luta e de Luto, né? Dia da Diversidade Cultural. No Chile é Dia do Encontro de Dois Mundos, né? Então tem essa consciência agora, né?
inclusive, quando surge a ideia do projeto, a gente queria trabalhar com o tema da Mita e do Xanacanoasco, que são dois tipos de exploração indígena que se davam no Potosí. Né? E então a gente já queria trabalhar com essa questão mais violenta que teve, né, de alguma forma, que foi o maior genocídio da história da humanidade, a conquista da América, mas que parece que foi um encontro de culturas e não um genocídio como realmente foi, onde se acabou com culturas, onde se acabou com línguas, se acabou com religiões que perdimos. Ou seja, esse né? processo, né, de miscigenação, de união de cultura não foi romantizado não e foi bonito. uma troca de espelhinhos, colares. Foi na base da violência mesmo. Violência mesmo, né, de exterminar culturas, e assim se domina, né, e extermina. E a gente queria povos, colocar a questão também da econômica, né? Porque também era, de alguma forma, essa foi a expansão do capitalismo, ou do início do capitalismo, né? Buscando novos lugares, né, de exploração de pessoas. E nesse caso, a América foi baseada, né? Foi baseada? Seria como saqueada, né? Saqueada. Então, a gente queria colocar essa búsqueda da riqueza, do ouro, né? Mas o desafio também foi não trabalhar, como era um tema muito político, né? E não ser um espetáculo panfletário, né? Trabalhar com a poética, né? Com não ser uma poesia. coisa pesada, mas Exatamente. vocês conseguem trazer uma gentileza. Exatamente. Então, o espetáculo tem 45 minutos, a gente não utiliza texto, palavras, só trilha sonora composta pelo Matheus. E então, assim, a gente conseguiu, as pessoas estão dando um retorno, né, pra gente, né? Sobre essa questão que toca de uma forma mais poética, mais imagética também, né? E vem cá, o que mais dá para explorar no Teatro de Sombras? Vocês conseguem imaginar um projeto e são muitas ideias? Sempre vocês veem possibilidades novas para conseguir misturar linguagens e fazer algo diferente? Sim, a gente está querendo buscar várias outras possibilidades, porque é infinito, na verdade, o Teatro de Sombras. Então, até mesmo a gente não sabe até onde algum dia pode chegar a encontrar novas possibilidades. Então, é nisso estamos, na pesquisa de buscar essas possibilidades, né? Ai, que sorte a nossa! Bressane e Soledad, muito obrigada, viu? Foi ótimo conversar com vocês e conhecer um pouquinho mais do trabalho. Muito obrigada, Karina. E tá chegando aí mais um espaço de cultura pra gente conhecer. Roda o VT. Eu estou de volta com o cantor, compositor e professor Luiz Tati, uma vida dedicada à música, à academia, e eu quero saber, na verdade, Luiz, as suas parcerias, né? Porque foram muitas nesses 40 anos. Parceria de canção, sobretudo, né? Tive várias parcerias. O compositor com quem eu mais componho, com mais frequência, é o Dante Ozzetti. Que é o irmão da... Que é o irmão da Nausete, com quem também eu componho bastante. A Nausete também é ótima melodista, daí eu ponho a letra para ela. Normalmente, quando eu faço parceria, eu cuido mais da letra. Sim. E a pessoa me manda a melodia, né? Itamar Assunção, eu cheguei a fazer várias com ele, embora só tenha gravado 2, Sim. né? Eu tenho um disco inteiro com a Arrigo Barnabé. Nós fizemos 9 canções, 9 parcerias e deu um CD inteiro. Daí nós acrescentamos mais algumas. Foi um CD inteiro que saiu em 2014, faz pouco tempo até. Que legal, Luiz. Eu queria falar também do projeto Tô Tateando. Ah, sim. Que é esse trabalho da Zélia Duncan, que na verdade é uma fã sua, né? Acompanha você desde o Rumo e fez um trabalho todo inspirado nas suas composições, nas suas músicas. Foi uma ideia totalmente dela. Ela te procurou e te avisou? Ela estava na época cantando algumas músicas minhas, Capitu, a Companheira, tem umas canções que ela já tinha gravado. E um dia que eu fui participar de um show dela, porque justamente ela estava cantando uma dessas músicas e eu fui fazer uma parte.
Daí ali na hora que nós voltamos pro camarim, ela falou, olha, eu vou fazer 30 anos de carreira e eu estou fazendo, e o meu projeto é fazer é uma espécie de um musical, mas ao mesmo tempo parece um pouco teatro de revista e tal, né? Com canções suas que eu escolhi já, tem o lado de humor que ela gostava e tal. E um disco do Itamar Assunção, que eram os dois da época da vanguarda, né? E de fato ela fez isso, fez um DVD, né, que se chamou Tô Tateando. Eu comecei a enxergar os personagens que eu fazia e não tinha dimensão que aquilo eram personagens mesmo, né? Quando você escreve, você pensa sempre na pessoa daquela música? Você Sim, pensa na preocupação? a gente acaba tendo um imaginário que é da gente. Quando eu interpreto, quando eu canto, eu tenho esse imaginário. Mas depois que eu vi o dela, algumas coisas coincidiam, mas outras não. Outras eram interpretações completamente dela, assim, que isso acabou é muito legal, sendo um enriquecimento. Isso, né? E Luiz, quero voltar para o Rumo, porque foram aí quase 20 anos. E eu sei que agora tem um projeto aí de um CD e tá a formação original voltando. Todo mundo resolveu abraçar a causa. Foi uma proposta bancada lá pelo SESC, né, de São Paulo, e que é um lugar onde o Rumo tocou muito na época, nos anos 80 e tal. Aliás, o SESC também estava começando, esse SESC cultural que nós temos agora, estava começando naquela época. E o Rumo foi uma das primeiras bandas assim que se apresentavam quase que invariavelmente em alguma unidade do SESC, né? Então veio uma proposta do próprio SESC, vocês não querem fazer um disco, mas de inéditas? E essa aqui foi a grande coisa, porque normalmente quando você faz um disco depois de 30 anos, você fica revendo as canções da época. Agora não, é desafio para todo mundo. Desafio, e olha que saíram mais de 20 canções, a gente vai gravar só 14. Quando bater no coração, 4 pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha não, é a tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração, 4 pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha não, é a tentação de ser muito feliz. Por isso é bom esse baião de 4 toques, carregadinho de premonição. Ele não deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Para quem compôs, para quem tocou e para quem ouve, é o destino que sempre se quis. É uma 5ª sinfonia de Beethoven que decantou e só ficou a raiz. Dá para sentir a exatidão no tic-tac do seu coração. Dá para entender que esse baião de 4 tons tanto tentou que se tornou a tentação desse país de ser assim, feliz. Luiz, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no agradeço. Muito Show gostoso. de bola. Muito Obrigada. E é o seguinte, o Stroy está chegando aí com as novidades e dicas da web. Bora conferir. Olá, pessoal. Em épocas de excesso de informações e muita correria, aprender a meditar em casa pode ser uma ótima ideia para levar uma vida mais tranquila. Por isso surgiu o aplicativo Medite-se, criado pelo terapeuta Tadashi Kadomoto. Totalmente em português, você aprende de maneira muito fácil os primeiros passos para fazer uma meditação simples dentro de casa. As instruções de posições e de respiração podem ser baixadas para o seu celular e podem ser acessadas offline, ou seja, sem aquele aplicativo de mensagens te atrapalhando a concentração. Demais, né? E que tal ter seu próprio laboratório musical para relaxar fazendo experimentos com sons e batuques? Essa é a ideia do site Songmaker da Google. Você não precisa saber nada sobre partituras ou sobre teoria musical para brincar com todos os instrumentos e ir criando suas próprias canções. No final, você pode salvar suas sequências de samples e enviar para qualquer pessoa acompanhar sua evolução no mundo da música. Nada como arte e meditação para seguirmos em frente com qualidade de vida, não é mesmo? Até mais, pessoal! E é isso aí, o Antenise está chegando ao fim. Lá no site tem todos os quadros e programas para você conferir, na íntegra. E no Instagram você nos acha pela #Antenise. E bem, eu termino o programa de hoje com um som pesado da banda de Goiânia, Aurora Rules.
Esse grupo completa 10 anos de estrada e vem se firmando no gênero do metal e do hardcore brasileiro. Você fica com o videoclipe da música Mais um Dia, um som, ó, muito legal. E semana que vem eu tô de volta, né? Para você eu desejo muita arte, muita cultura. Obrigada pela sua companhia. Tchau!